meu nome é Bruna. Eu não tenho muito costume de gravar vídeos, mas eu queria refletir um pouquinho com você. Eu não sei que horas você está assistindo, se é de dia, de tarde, de noite, enfim. Agora são quase 6 horas da tarde de uma sexta-feira e aqui, às sextas-feiras, nós temos reunião de oração. Pensando nisso, eu fiquei reflexiva. Logo que nós pensamos em oração, nos vem à mente falar com o Senhor, apresentar a Ele as nossas necessidades, apresentar a Ele os nossos desejos, nossos anseios, as dificuldades que aparecem nas nossas vidas, as nossas famílias, amigos, enfermos. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós buscamos o Senhor em oração. Mas ao pensar sobre a vida de oração, existe um aspecto que pouco se fala e pouco se vive, que é a intercessão. Interceder é se colocar em favor de alguém diante de Deus. É chegar ao trono da graça e levar as necessidades de outra pessoa. É clamar ao Senhor pela vida daquele que te machuca, daquele que te irrita. Isso é interceder. É muito mais do que simplesmente citar o nome de alguém na oração. É clamar pela vida do outro. E em Êxodo 32, nós vemos Moisés intercedendo pela vida do povo de Israel. Se você não tem a Bíblia aí aberta, fique tranquilo. Eu vou ler o texto para você. Êxodo 32, dos versos 30 ao 35. A palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Aqui nós encontramos o povo de Israel. Após ter sido libertado das garras dos egípcios, após experimentar grandes manifestações visíveis da grandeza e do poder de Deus, após Moisés subir ao monte e estar diante da presença do Deus vivo, diante daquele que está revelando a sua lei, enquanto Moisés escreve nas tábuas, o povo se encontra em idolatria. Enquanto Moisés está diante da face do Senhor, o povo está farriando, está idolatrando, está levantando para si um outro Deus. E é muito difícil nós imaginarmos uma rebeldia mais clara do que essa. O povo havia acabado de experimentar a fidelidade de Deus e mesmo assim voltou o coração para um ídolo. Não era simplesmente uma falha moral, era uma quebra grave da aliança e uma rebelião contra o próprio Deus que os havia redimido. A resposta do Senhor diante daquele pecado é muito séria. Deus fala com Moisés sobre Israel e declara que a sua ira se acendeu contra o povo. O pecado de Israel tinha consequências reais, porque o Deus diante de quem eles haviam pecado é santo e justo. E talvez seja justamente aqui que a intercessão de Moisés começa a nos ensinar alguma coisa. Moisés poderia olhar para aquela situação e simplesmente concordar com o juízo e falar: eles que se virem com Deus. Eu estava diante da presença de Deus, eu estou tranquilo, eu não estava pecando. Eles quiseram pecar, eu já falei tantas vezes, então eles que se virem com Deus. Mas Moisés fez algo diferente. Ele se coloca diante do Senhor em favor daquele povo. Isso me fez pensar em uma pergunta muito simples: o que nós fazemos quando alguém que amamos está longe de Deus? Porque é muito fácil falar sobre alguém. É fácil comentar sobre as escolhas das outras pessoas. É muito fácil nós reconhecermos os erros dos outros, apontar os pecados
e até tentar explicar o porquê que aquela pessoa está caminhando naquela direção. Mas existe uma diferença muito grande entre falar sobre uma pessoa e falar com Deus sobre aquela pessoa. Quando nós falamos sobre alguém, nós podemos apenas apontar o problema. Mas quando nós intercedemos, nós levamos o problema diante daquele que tem todo o poder para agir. Moisés poderia simplesmente ter olhado para Israel e pensado: eles fizeram isso contra Deus, agora eles terão que lidar com as consequências deles sozinhos. Mas ele decide subir novamente ao Senhor. E é justamente isso que nós encontramos no versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Aqui há uma frase muito importante. Moisés não diminui o pecado do povo. Ele não diz que aquilo foi feito apenas pela fraqueza. Ele não fala que foi um momento de descontrole, uma pequena falha, mas ele olha para Israel e ele afirma: vós cometestes grande pecado. Mas depois de reconhecer a gravidade do pecado, ele diz: agora, porém, subirei ao Senhor. É como se Moisés dissesse: o que vocês fizeram é grave, muito grave. Mas justamente porque é grave, eu vou levar isso a Deus. E talvez seja uma das coisas que nós precisamos aprender sobre a verdadeira intercessão. Interceder não significa minimizar o pecado de alguém. Não significa chamar de normal aquilo que Deus chama de pecado. Não significa fechar os olhos para a rebeldia de uma pessoa simplesmente porque nós a amamos. Pelo contrário, intercessão verdadeira é olhar para a gravidade do pecado e, justamente por reconhecer essa gravidade, correr para a presença de Deus em busca de misericórdia. E é justamente nesse momento que a intercessão nos lembra de uma verdade muito importante. Existem coisas que nós não podemos fazer por outra pessoa. Nós não conseguimos mudar o coração de ninguém. Não conseguimos produzir arrependimento. Não conseguimos obrigar alguém a amar a Deus. Não conseguimos controlar as escolhas de outra pessoa. Mas nós podemos levá-la diante do Senhor. Nós podemos apresentar o seu nome. Podemos clamar pela sua vida. Podemos pedir que Deus abra os seus olhos, confronte o seu pecado, conceda arrependimento e a conduza novamente à verdade. E é isso que Moisés fez. Ele volta para Deus e diz: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Perceba que Moisés, ele não tenta esconder o pecado de Israel para Deus. Ele reconhece diante de Deus. Ele sabe que o povo é culpado. E mesmo assim ele intercede. E isso é muito diferente de tentar convencer Deus de que alguém não pecou. Moisés não está dizendo: Senhor, não pesa o teu jugo sobre eles, porque não foi tão grave assim. Ele está dizendo: Senhor, foi grave. O povo pecou contra o Senhor, mas tenha misericórdia. Eu suplico a Ti, tenha misericórdia, tenha compaixão deles, tenha compaixão de nós. E existe algo muito bonito que acontece quando nós começamos a orar assim. A intercessão, ela também começa a mudar a maneira como nós enxergamos as pessoas. Aquela pessoa que nos irritava passa a ser alguém por quem nós choramos. Aquela pessoa que nos decepcionou passa a ser alguém cuja restauração nós desejamos. Aquela pessoa que nos feriu começa a aparecer nas nossas orações. E muitas vezes, enquanto nós pedimos a Deus que transforme alguém, nós descobrimos que o Senhor também está trabalhando em nós. A intercessão não muda o caráter de Deus. Deus não precisa ser convencido para ser misericordioso. Ele continua sendo bom, misericordioso, compassivo, santo, justo, soberano. A oração é um dos meios que o próprio Deus estabeleceu para cumprir os seus propósitos e ao mesmo tempo transformar o coração daquele que ora. E
talvez seja por isso que a intercessão é tão difícil. Porque existem pessoas pelas quais nós oramos durante muito tempo e nós não vemos mudança. Nós ouvimos relatos de pessoas que oraram 30 anos pela conversão do marido, que morreram e não presenciaram a conversão. Existem pedidos que nós fazemos que parecem não ter resposta. Familiares que continuam distantes. Filhos que continuam fazendo as escolhas erradas, mesmo nós aconselhando, mesmo orando. Amigos que continuam presos no pecado. E depois de um tempo, nós tendemos a cansar, a parar, a diminuir a intensidade da oração. E é aqui que a vida de Moisés nos ensina novamente. Ele não olha para Israel e conclui que não há esperança. Ele se volta para Deus. A intercessão é muitas vezes permanecer diante de Deus quando já não sabemos mais o que fazer pela pessoa por quem estamos orando. E existe algo ainda mais profundo aqui. Moisés diz: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha que declaração forte. Moisés ele está demonstrando o quanto está disposto a se colocar em favor daquele povo. Mas é interessante que nós precisamos perceber também o limite de Moisés. Ele pode interceder, mas não pode salvar. Ele pode pedir perdão, mas não pode carregar definitivamente a culpa de Israel. Pode se colocar diante de Deus em favor do povo, mas não pode ser o substituto perfeito daquele povo. Moisés nos mostra a beleza da intercessão, mas ele também nos mostra a insuficiência de qualquer mediador humano. Ele desejou colocar-se no lugar do povo, mas não poderia fazer isso de maneira eficaz. Mas nós conhecemos aquele que pode, Cristo Jesus. Moisés intercedeu por um povo culpado. Cristo se entregou por pecadores culpados. Moisés buscou a propiciação pelo pecado do povo. Cristo é a verdadeira propiciação pelos pecados daqueles que confiam nele. Moisés desejou ser riscado em favor do povo. Cristo foi verdadeiramente entregue à morte em favor do seu povo. E é por isso que a nossa esperança, quando nós intercedemos, não está na força da nossa oração, não está na nossa santidade, na nossa capacidade. A nossa esperança está em Cristo. Nós não intercedemos porque acreditamos que se insistirmos bastante, nós conseguiremos convencer Deus a fazer alguma coisa. Não. Nós intercedemos porque sabemos quem Deus é. Sabemos que Ele é soberano. Sabemos que Ele é misericordioso. Sabemos que Ele é poderoso para salvar. E sabemos que temos um perfeito mediador diante do Pai. Nós não somos o Salvador das pessoas. E isso precisa estar claro no nosso coração e na nossa mente. Nós não temos poder para salvar. Cristo é o Salvador. Cristo é poderoso para redimir. Nós não podemos regenerar o coração de alguém. Nós não podemos produzir arrependimento. O Espírito Santo pode. Ele regenera os corações. Ele é quem convence do pecado, da verdade, do juízo, e é Ele quem conduz ao arrependimento. Nós não podemos controlar os caminhos daquela pessoa por quem nós estamos orando, mas Deus continua soberano. Ele continua conduzindo todos os passos. E isso é libertador, porque significa que nós podemos continuar amando, aconselhando, falando a verdade e orando, sem carregar sobre os nossos ombros uma responsabilidade que pertence somente a Deus. E eu queria te perguntar, quem você deixou de levar a Deus porque se cansou de
Nós não sabemos o que Deus fará enquanto esperamos. Não sabemos quais circunstâncias Ele está usando. Nós não vemos o cenário completo. Nós não sabemos quais pessoas Ele está preparando ou o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Não sabemos quando ou como Deus agirá, mas sabemos que Ele é o Deus sustentador. Sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós sabemos e nós descansamos na sua soberania. Entre o pecado e a misericórdia existe um Deus santo. E por meio de Cristo nós podemos nos aproximar dele e levar diante dele aqueles que amamos, aqueles que não conhecem o Senhor. E que Deus nos ensine a interceder, que Ele nos dê um coração que não apenas percebe quem está longe, mas que se coloca diante do Senhor em favor daquele que está longe. E que enquanto esperamos, aprendamos a descansar naquele que é poderoso para salvar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e nós nos arrependemos porque o Senhor nos deu um privilégio muito lindo, que é interceder pela vida de alguém. Mas muitas vezes, ó Pai, nós nos esquecemos de nos colocar à brecha pela vida dos nossos irmãos, pela vida das outras pessoas, daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mas nesse momento nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor não apenas abra os nossos olhos, não apenas coloque a Tua palavra sobre a nossa mente, mas nos ensine a praticá-la. Nos ajude, ó Deus, a nos colocar dia após dia, a nos colocar diante do Teu trono da graça em favor de outras pessoas. Ó Deus, nos dê um coração humilde que se rende aos pés do Senhor e chora pela vida daquele que está cansado, daquele que está ferido, daquele que está enfermo. E nesse instante, ó Pai, eu coloco diante do Senhor a vida daqueles, ó Pai, que estão enfrentando problemas, dores e dificuldades, ó Deus, que são incalculáveis. Aqueles que olham para a conta bancária, ó Pai, e pensam que é impossível, que é só por um milagre do Senhor. Aqueles que estão há anos orando e vendo o filho, ó Pai, perdido, eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas, para que o Senhor os preserve diante de Ti, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os encha com Teu Santo Espírito e os ajude a buscar ainda mais a presença do Senhor, mesmo em tempos de dificuldade. Ó Pai, eu Te peço pela vida daquele que está lutando contra o pecado, que deseja verdadeiramente abandonar o pecado, mas não tem conseguido. Senhor, que o Teu Santo Espírito derrame sobre a vida dessas pessoas um verdadeiro arrependimento e que o Senhor, ó Pai, levante pessoas que são tementes a Ti para caminhar com elas, para discipulá-las e para ajudá-las a buscar mais o Senhor e abandonar o pecado. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em hospitais, daqueles que estão em leitos de UTI. E eu peço para que a Tua misericórdia recaia sobre a vida deles, para que o Senhor dê ordem a cada parte do corpo deles, a cada órgão, Senhor. Visite cada uma dessas pessoas em cada hospital deste mundo, Senhor, e sopre sobre eles a saúde. Sopre sobre eles fôlego, Pai, fôlego de vida. Eu oro a Ti por aqueles que estão morrendo espiritualmente, por aqueles filhos que estão afastados, que estão longe da presença do Senhor, que estão longe da casa do Senhor. Resgate, ó Pai. Tire eles desse lamaçal de pecados. Puxe eles de volta
volta para os braços do Senhor. E aqueles que estão tristes, que se sentem sozinhos, que se sentem abandonados, rejeitados, que se sente culpado, ó Pai, que carrega sobre si um fardo, um peso e um jugo, eu te peço para que o Senhor derrame sobre eles, sobre o teu jugo que é suave, o teu fardo que é leve. Derrame sobre eles, ó Pai, o teu amor e a tua compaixão e os encha da presença do Senhor. Aqueles que estão com medo, Pai, que eles possam encontrar o perfeito amor que é Cristo Jesus, que lança fora todo medo. Eu peço a Ti pela Tua igreja, a Tua igreja militante. Eu te peço, Senhor, para que toda a Tua igreja possa se levantar como uma verdadeira igreja de oração. Que o Senhor possa nos levantar como um povo que ora. E eu te coloco diante do teu altar a minha geração e essa geração que tem vindo, para que o Senhor levante uma geração de verdadeiros adoradores, uma geração de pessoas que amam o Senhor, uma geração de pessoas que buscam o Senhor, uma geração de jovens, adolescentes, crianças, adultos e idosos que se colocam na brecha, que dobram seus joelhos e que buscam incessantemente a presença do Senhor. Eu te peço, ó Pai, para que o Senhor nos levante como verdadeiros embaixadores do Teu reino, como intercessores, como pessoas que se põem à brecha em favor dos outros. Em nome